Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Motivo de alegria estarmos mais uma tarde na presença do Senhor, com essa tarde da bênção, né? Nós louvamos a Deus porque Ele tem sido maravilhoso, tem sido um Deus cuidadoso de nós, né? Estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Quero dizer a vocês que nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? E EPP. Nós temos o nosso templo sede ali na rua Joaquim Nabuco, 1167. E temos mais 4 congregações aqui na cidade, aonde o Senhor também tem abençoado grandemente, né? Aleluia, cada congregação e a sede. Louvamos a Deus pela vida de cada um, né? Dos nossos irmãos amados, que sempre está conosco toda tarde, né? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos amados, né? Deus seja contigo, com sua casa, com sua família, né? Nosso pastor José já está conosco, minha cunhada Elizabeth, né? Onde também tenho aqui pedido de oração por ela, nossa irmã Regina Vasconcelos. Deus abençoe, queridos, a vida de cada um de vocês, né? Que Deus fortaleça, né? Cada um nessa tarde, através da palavra, através de tudo que será feito nessa tarde, que tudo seja para a honra, glória do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada irmão, que vai entrar mais tarde, né, mais à noite, talvez um horário que a gente não está, né, presente, né, mas vai estar live gravada, e ali a pessoa também pode ouvir, pode sentir, aleluia, a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu quero ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, no Salmos de número 20, nessa tarde, para depois a gente estar meditando numa outra palavra, né? Depois de nós orarmos um pouquinho. Salmos de número 20 diz assim, o capítulo 20, versículo 1 e 2. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenta. Aleluia, né? Que salmo maravilhoso. Um salmo de Davi. Louvado seja o nosso Deus, né? Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que sempre está conosco, né? Tem respondido a nossa oração. Por isso estamos felizes, gratos a Deus, porque Ele sempre tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. E aqui Davi estava glorificando a Deus, né? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenta. Aleluia, né? Glória a Deus. Que lindo salmo. Aleluia, para estarmos começando a nossa tarde da bênção, né? Glória a Deus. Irmãos, temos alguns pedidos de oração. Se você tiver mais algum pedido, pode estar colocando e a gente vai estar ou mencionando agora ou depois, né? Porque às vezes a gente não dá tempo de estar lendo tudo agora, né? Nossa irmã Patrícia, paz do Senhor, querida, Deus te abençoe também. Nosso irmão Val, Deus abençoe, meu querido, você e sua casa aí nessa tarde, né? Que seja bênção para você, minha prima Célia, que Deus abençoe também. Glória a Deus, né? Que Deus possa abençoar, continuar abençoando sua vida, sua filha, né? Sua casa, em nome de Jesus. Viu, Célia, minha querida, amada prima? Deus te abençoe. Irmãos, vamos continuar orando, né? Nós temos pedido de oração aqui. Preciso de oração. Quero que os irmãos orem por mim, pelo meu esposo, né? Pela minha família, minha irmã Luci, minha irmã Márcia, meu irmão, né? Moacir também, ali a casa da Simone, que é da minha irmã Janete, né? A Simone, toda a sua família, ali no Paraná, meus sobrinhos, né? Andréia também, Fabiana, Andréia, a Polaca, minha cunhada. Deus seja com cada um da minha família, né? Irmãos, vamos continuar orando pelo nosso irmão André, né? Filho da nossa irmã Juscenilda. Já teve uma pequena melhora, graças a Deus. Hoje já mandaram áudio. O tratamento já está assim evoluindo bem. Para a glória do nome do Senhor. Nós vemos que Deus é aquele que tem estado, queridos, conosco no nosso meio. Tem ouvido a nossa oração, como eu já disse, né?
né? Tem ouvido o nosso clamor. Graças a Deus, o nosso irmão André já está se recuperando, já está evoluindo muito bem o quadro dele ali na UTI, que já está internado também, já faz mais de 2 semanas, né? O filho da nossa irmã Jocenilda e nosso irmão Manuel, eles estão crendo na grande bênção e vitória para contar a bênção, aleluia, na presença do Senhor. A nossa irmã Cida, nosso irmão Nildo, vamos orar por eles. Nosso irmão Nildo não estava muito bem esse final de semana, né? Pressão um pouquinho baixa, não estava muito bem, mas já está um pouquinho melhor, mas vamos continuar orando. Nosso irmão Fabiano, esposo da nossa irmã Meire, né? Que teve Covid, já está se recuperando, pedindo oração também para que melhore, em nome de Jesus. A minha cunhada Elizabeth, que está conosco, né? Também está fazendo um tratamento dentário, não, muitas vezes tem muita dor, então que os irmãos orem por ela, pela nossa irmã Naide, que é a sua mãe, em nome de Jesus, né? Também orar pela Jordana, ela está com uma sinusite muito forte, atacou essa semana passada, essa semana, o Luiz esteve lá levando a Santa Ceia, levamos até um xarope, né, para ela, um xarope caseiro que nós fizemos, e que Deus abençoe, né, que dê tudo certo, que ela seja curada também. Outra, quem mais? O pai da nossa irmã Marli, lá do Castelo Branco, vai fazer alguns exames amanhã para verificar como que está a anemia, né, que Deus põe as mãos sobre ele, né, e oração também pela gestação da Francine, nossa irmã Regina está pedindo, né, glória a Deus, está esperando um bebê, para a glória do nome do Senhor, né, a tia Dilma e Débora, né, Débora, tratamento de câncer, vamos estar orando, né, pela Dilma e Débora, em nome de Jesus, né, que Deus lá na irmã Francisca, coloca as mãos, né, sobre essas tias da nossa irmã Regina, né, que não é fácil esse tratamento, né, de câncer, mas que Deus coloca as mãos em nome de Jesus. Ontem o pastor Luiz esteve levando a ceia para nossa irmã Francisca e o esposo, que são pais da irmã Regina, ficou super feliz e diz que está muito feliz, né, pelo bebezinho, né, pelo netinho, bisneto, né, que tá vindo aí, netinho dela, que é uma bênção, né, neto da nossa irmã Regina e bisneto da nossa irmã Francisca. Glória a Deus, né, é motivo de glorificar Deus, né, aumentando a família, aleluia. Então, queridos, antes de orarmos, eu quero dar um testemunho breve para um rapaz, que é o Claudinei, famílias ali da nossa irmã, amiga Ângela, né, Ângela Caravina, pediram oração há alguns dias pelo Peri, que é esse rapaz, esteve entubado, internado ali no HR, alguns dias, muito mal, mas para a honra e glória do nosso Deus, nós estivemos orando, outros irmãos, a família, né? Temos pedido oração por esse moço e ele saiu ontem já do hospital, teve alta, já está em casa, né? Então tudo é para a glória do nome do Senhor. Nós não somos nada, mas nós nos colocamos na dependência de Deus e oramos e pedimos, né, que Deus venha de encontro. A nossa irmã Alcina também está pedindo oração por ela, pela família. Aleluia, glória a Deus, né? Seu irmão Josué também está conosco, meu primo, né, esposo da minha irmã, da minha prima Dalva. Deus abençoe você também, sua casa, sua família, aleluia, em nome de Jesus, meus primos amados que está conosco. Então, queridos, é motivo de orar, né, nosso irmão Tessa também está conosco, louvado seja o Senhor, querido, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar, né, nesse momento, fazer um momento de clamor, é necessário. Muitos já tiveram alta, muitos já estão melhor, mas há muitos ainda precisando. É verdade, o primo do nosso irmão Testa, o Osório, né? Ele faleceu. Orar então pela família do nosso irmão Testa, né? Toda a família, o primo dele Osório, ele partiu agora à tarde. Que Deus console o coração, querido, do irmão, né? No irmão Testa, toda a sua família, né? Todos os irmãos aí da família do irmão Testa, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando então, colocando esses pedidos de oração e também este, né? Do nosso irmão Testa, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Deus, irmãos, é maravilhoso para fazer coisas grandes, né? Para fazer coisas inexplicáveis que muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor, Ele entende, né, a cada um. Então, nós vemos que, deixa eu só olhar aqui o nome de uma pessoa, a irmã Regina falou, é Dilma e de Débora.
Então, irmãos, vamos orar nesse momento, amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais essa tarde, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Glorificamos o teu nome, nome sobre todo nome, nome que tem poder, aleluia. Pois esse nome já libertou muito, Senhor, do vírus da Covid. E eu creio, Senhor, que tu irá continuar libertando, não só do vírus Covid, do câncer e de qualquer uma outra enfermidade, Senhor, que muitos estão passando, muitos estão sofrendo, famílias, Senhor, que estão, ó Deus, passando por várias lutas e dificuldade. Colocamos o nosso irmão André diante de ti, como temos colocado cada dia mais, Senhor, diante de ti. Alguns dias a tua, Pai, a palavra tem falado, pois o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de libertação, o Senhor é um Deus de restauração. E nessa tarde não é diferente, Pai, estamos aqui porque cremos na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido agora, que saia dessa vida, que saia desta casa. Senhor, visita, Pai, esses hospitais, aonde vidas estão passando por uma dificuldade, vidas estão passando, Deus, por estes, Pai, lutas, ó Deus, de enfermidade. O Senhor é Deus que restaura. Eu creio, Pai, nesta noite, nesta tarde, que o Senhor, ó Pai, age, Pai, nessas vidas. Também, ó Pai, neste momento, nosso irmão Testa, sua família, que estão, ó Deus, passando por esse luto, Senhor, do seu primo Osório. Tenha misericórdia dessa família, Deus, que está enlutada. Ajuda, Pai querido, em nome de Jesus. Venha visitar, Senhor, cada lar, cada família. Deus, com teu Espírito Santo, apaziguando toda a situação. Deus, tu és o único, Senhor, Salvador, digno de toda glória, toda honra. Nós exaltamos a ti, porque o Senhor até aqui tem sustentado as nossas vidas. Pai, continua, Pai, trabalhando em nossa cidade, trabalhando no nosso estado, no nosso país, Senhor. Toma das tuas mãos, ajuda nessa caminhada, quebra o laço, desfaz as barreiras, Senhor, dá vitória, Pai, a esta nação. Nós precisamos, Pai, que o Senhor, Deus, venha de encontro ao nosso presidente, a cada governante, Senhor, pois o Senhor conhece a necessidade da nação, sabe o que o povo tem passado. Então age, Senhor, segundo a tua graça e misericórdia. Nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, pedindo, clamando, Senhor, intervindo, ó Deus, o teu, Pai, a tua graça, Pai, vindo de encontro a cada necessidade. Continua conosco nessa tarde. Abençoa minha vida, meu esposo, a cada irmão e irmã que está conosco nesse momento, a cada um que vai entrar em outro horário, Senhor, que tu vai agindo, vai tocando em cada coração para que o teu nome seja glorificado. Deus, nós oramos porque cremos, Senhor, na tua promessa, promessa de bênção e de vitória nessa tarde. Nós oramos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Nós louvamos a Deus, querido, porque cada irmão que está entrando nessa tarde, irmãos, deixa eu só subir aqui um pouquinho para mim poder ver certinho os irmãos que estão entrando, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Obrigada, né? Minha prima Elisa também. Obrigada, querida. Que Deus abençoe você. Aleluia. Sua família também. Dando uma olhadinha aqui do ladinho, né? O celular que o meu esposo está, para a gente poder verificar quem está, aleluia, conosco. Que Deus venha de encontro, querido, a cada coração. Nessa tarde eu quero ainda ler uma palavra rapidinho com os irmãos, né? Antes de passar a oportunidade ao pastor Luiz. De manhã eu estava lendo a palavra e Deus falou comigo aqui em alguns versículos da palavra de Deus, em Isaías, no capítulo 40, do versículo 26 ao 31. Aleluia. Isaías 40, do versículo 26 ao 31. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem um só vem a faltar. Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar os seus entendimentos?
faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem, de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminha e não se fadiga. Oh, aleluia! Que versículos maravilhosos da palavra de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele mostra a sua majestade de quem Ele é e tudo o que Ele criou, porque Ele criou tudo para a glória do nome dele. Não é verdade? Nós sabemos que Ele criou o céu dos céus, Ele criou a natureza, Ele formou o homem, imagem e sua semelhança. Eu e você somos imagem e semelhança do nosso grande Deus. E Ele fala aqui nessa tarde: não sabe? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Ei, querido, é esse Deus que você serve. É esse Deus que eu sirvo. Um Deus que não cansa. Um Deus que não tem sombra de variação de dúvida. Ele é aquele Deus que ouve oração. Ele é Deus que estende a mão para abençoar aquele que está precisando, aquele que está necessitado. Aqui diz no 29, faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Querido, como está a sua vida nessa tarde? Como você está? Talvez você está cansado, fadigado. O Senhor é aquele que te fortalece. Talvez entristecido, não é? Pela perda de um ente querido. O Senhor é aquele que conforta, o Senhor é aquele que consola, aleluia, através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Ele é a nossa força, Ele é que multiplica, aleluia, o nosso vigor. Quantas vezes estamos, às vezes prostrado, desanimado, abatido, e nós chegamos diante do Senhor em oração. E nós vemos que naquele momento nosso coração vai ficando mais alegre, vai ficando mais contrito, vai ficando ali mais mole na presença de Deus através da oração. E ali o Senhor vai agindo, de maneira que nós possamos entender os mistérios e o que Ele tem e o que Ele quer das nossas vidas. E nós vemos que aqui no versículo 31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansa, caminha e não se fadiga. Querido, esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle do céu e da terra, que tem o controle da minha e da sua vida. Ei, Ele está no controle de tudo, não se preocupa não. Coloca na mão do Senhor e descansa, porque às vezes nós colocamos e ao mesmo tempo nós tiramos, porque ficamos ansiosos, preocupados. Não, descansa no Senhor. Olha o que Deus diz aqui, ó. O nosso Deus Criador, Ele é o Deus dos confins da terra. Ele não se cansa e nem se fadiga. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Ele é aquele que está na dependência de tudo. Aleluia. Então é Ele que nos fortalece. Ele fortalece a nós que estamos cansados. Ele renova a nossa força, Como Ele disse aqui, a gente fica mais jovem, Mais alegre, mais feliz na presença dEle. Porque é o Senhor que comanda todas as coisas. É o Senhor que está no comando da nossa vida. É o Senhor que está no controle de toda a nossa situação. Eu não sei o meu dia de amanhã. Aliás, eu não sei nem o meu dia daqui a pouco, Daqui 10 minutos, 15 minutos. Mas o Senhor sabe. Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe que eu sou pó. Nós somos pó, mas Ele é um Deus grande e poderoso. Todo o poder foi dado a Ele, aleluia, no céu e na terra. Por isso eu disse hoje aqui já, que Ele criou todas as coisas. Ele separou o céu, a terra, as porções de água, de terra. Ele fez tudo, as árvores, os animais. Ele criou o homem e a mulher, imagem e semelhança dEle. E dEle para Ele são todas as coisas. Então, meu querido, recebe a palavra do Senhor nessa tarde. Ele é contigo, Ele é com tua casa, Ele é com tua família. É Ele que tem te segurado, é Ele que tem te sustentado através do Espírito Santo. Porque Ele é um Deus que não cansa e não fadiga. Aqui na palavra de Deus, no Salmo 40, ou no Isaías 40, versículo 28. Olha só
Eu vou ler ele de novo, esse versículo. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Querido, nós não temos noção de quão grande é o nosso Deus. A gente às vezes experimenta apenas um pouquinho da grandeza que Ele tem. Mas nós podemos experimentar um pouquinho mais a partir do momento que eu me dispor em buscar Ele mais. A partir do momento em que eu estiver mais na tua dependência, mais na tua presença, mais em querer a Ele, eu vou receber mais dele. Porque Ele tem muito mais para dar. Além daquilo que eu peço, além daquilo que eu tenho entendimento, além daquilo que você precisa. Então, querido, glorifique a Deus, exalte a Deus, pois Ele é o Deus de agora, de já. E Ele tem ouvido o nosso clamor e a nossa oração. Amém? Fica na presença do Senhor, porque Ele é um Deus tão lindo, queridos. Eu tenho estado tão feliz com esse Deus, sabe? Porque grandes coisas Ele tem feito a meu favor. A favor da minha casa, da minha família, da minha vida, do meu esposo, nossa casa. Queridos, Deus tem sido maravilhoso. Porque eu sou melhor? Não. Porque talvez eu busque um pouquinho mais? Pode ser. Porque Deus, Ele dá na medida também em que eu dou. Entendeu? Deus, Ele dá para mim na medida em que eu busco. Então, se eu buscar mais, eu vou receber mais. Se eu buscar menos, eu vou receber menos. Então, que medida você quer de Deus? Que medida você quer de bênçãos de Deus? Depende de você, depende de mim. Aleluia, para ter mais de Deus, porque Ele tem mais para dar para cada um nessa tarde. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que Deus continue a falar conosco. Aleluia, através da palavra que eu vou estar passando já ao pastor Luiz nessa tarde, para que Deus continue a falar ao nosso coração de uma maneira poderosa, que eu sei que o Senhor ainda tem, aleluia, algo a nós, amém? Então a palavra está com o pastor Luiz nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, Nós glória louvamos a Deus, porque Deus, Ele nunca deixou de falar, mais do que nunca nesses últimos dias, Deus está falando de várias maneiras. Basta nós estarmos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu estou feliz nessa tarde, nesses dias, né? Pela vida da irmã Juscenilda. Verdade. Uma mulher que tem sido forte. Por isso que a Bíblia nos ensina que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu fiquei feliz em que domingo, através daquele louvor, Ivone, um louvor maravilhoso, onde a unção de Deus tomou conta da igreja e a irmã Juscenilda, ela foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isto é revestimento de poder. Aleluia. Unção de Deus na nossa vida, para que nós possamos continuar firmes a estarmos na dependência de Deus. Louvamos a Deus no domingo em que estivemos culto de manhã e culto à noite. Foi o culto de Santa Ceia, onde podemos ali sentir a presença do Senhor, porque temos motivo de glorificar o Senhor. Verdade. E a palavra que Deus tem trazido no nosso coração é a que nós temos ministrado domingo, aonde diz aqui Isaías 53, versículo 1, Mateus 13, 58. O título desta mensagem é O Desprezo da Cruz. O profeta Isaías diz: quem deu credo à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Mateus 13, 58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós vemos aqui uma palavra muito atual nos dias de hoje, mais do que nunca, onde nós temos visto a mensagem da cruz. Só aqui no Brasil, essa semana, já passou mais de 530 mil mortes, 530 mil óbitos, aonde traz a mensagem da cruz, a morte.
E nós vemos aqui o profeta Isaías nos trazendo uma mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Por quê? Porque já antes da pandemia, a gente vinha sentindo uma grande mudança, vamos dizer assim, no meio do povo de Deus, aonde a mensagem profética ela está se concretizando, aonde Jesus deixou registrado lá em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos estaria se esfriando. E o que é que Deus me trouxe a revelação na semana passada? Aonde muitos estão desprezando a cruz, trocando a mensagem da cruz por qualquer coisa de interesse das coisas desse mundo, e esquecendo do reino de Deus, que será eterno para toda a vida, para todo sempre, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso Deus, que o profeta Oséias ele nos ensina: o meu povo ele perece porque ele falta conhecimento. E nessa tarde, aleluia, Deus nos dá mais uma oportunidade para que nós possamos nos posicionar a saber que Jesus ele é o caminho, que não há outro caminho a não ser ele. E ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. E nós vemos, irmão, nessa mensagem, a mensagem em que Deus ele tem trazido aos nossos corações, em que muitos têm desprezado a cruz, aonde nós temos visto e temos acompanhado muita gente cansada, muita gente desanimada, em que tem desprezado a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui a crucificação, que era horrível, era um método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação por considerarem que era uma prática cruel. Jesus, que não tinha pecado nem culpa, foi pregado na cruz pelo pecado da humanidade. Pela sua morte na cruz, todos aqueles que creram podem ter vida eterna. Aleluia. Então nós vemos, glória, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele tem deixado registrado lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus derramou o seu sangue na cruz como uma ovelha muda e não abriu a sua boca, por quê? Porque ele sabia que muitos e muitos seriam alcançados pelo seu gesto de amor. Por isso ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Nós temos visto que o apóstolo Paulo, ele tem deixado aqui em 1 Coríntios 1,18 a rejeição, que diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui a rejeição, em que muitas vezes tem rejeitado a cruz, tem desprezado a cruz pelas coisas desse mundo, sabendo em que todos nós compareceremos diante de Deus e será numa decisão para toda a vida eterna. Por isso, meu irmão, mais do que nunca, nós temos que buscar o nosso Salvador. Deus. E esse Salvador, ele se chama Jesus. Aleluia. E o escritor aos Hebreus 12, versículo 2, ele nos ensina: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, Deus ele nos ensina aqui que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia, aonde ele suportou a morte de cruz. Nós vemos aqui que os romanos, eles sendo um povo implacável, eles mesmo aboliram a crucificação
porque era uma prática cruel. Mas Jesus, ele passou por esse processo para que hoje nós pudéssemos ser libertos, sermos transformados, sermos alcançados pelo seu grande amor. Aleluia. Por isso, Cristo, como homem, ele nos ensina aqui em Filipenses 2, versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo obediência até a morte de cruz. Então, ele se colocou no nosso lugar. Como homem, ele submeteu à vontade de Deus na morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ter acesso até a Deus. Amém. Por isso, meu irmão, nessa tarde, Deus nos traz esta palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? Muitos têm deixado de dar crédito, muitos têm virado as costas para a cruz, muitos têm deixado esse caminho, porque Deus, ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Verdade. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias, vamos dizer assim, em que muitas vezes não têm achado solução. Por quê? Porque não têm buscado na fonte que é Jesus. Aleluia. Mas que nessa tarde, Jesus, ele nos aconselha: vinde a mim, todos vós que estão oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve. Amém. E nessa tarde, Deus, ele nos traz esta palavra. Por quê? Porque todos nós, amém, temos uma cruz a carregar. E precisamos fazer isso para sermos discípulos de Cristo. E nós vemos aqui, Ivone, que muitos têm abandonado a sua cruz. Muitos têm desistido da cruz. E Jesus, ele nos ensina que todos nós temos uma cruz a carregar. Onde ele diz aqui, em Mateus 10, 38, quem não toma a sua cruz, ou seja, todos nós temos uma cruz, irmão. E saiba que Deus, ele não dá maior fardo além daquilo que nós podemos suportar. Deus, ele dá o escape quando você não estiver suportando mais, quando você não estiver aguentando mais. Deus, ele entra com providência. Aleluia. Deus, ele te ajuda. Deus, ele te sustenta com seu grande amor. Deus, ele entra com providência para que você venha ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, não desista da sua cruz. Por isso, tome a sua cruz e vá atrás de Jesus. Porque diz aqui, e quem não toma a sua cruz e não vem a mim, não é digno de mim. Por isso, nessa tarde, nós estamos aqui compromissados com a cruz. Aleluia. Mais do que nunca. Glória estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, como discípulos do Senhor, nós estamos na dependência de Deus através do Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque Jesus, ele prova aquele que ele ama. Na determinada passagem da palavra de Deus, Jesus trouxe uma palavra dura, uma palavra difícil. E muitos daqueles que seguiam Jesus estavam abandonando, estavam se afastando de Jesus. E Jesus virou para Pedro e disse: tu também não queres ir após eles? E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho, não tem outra solução a não ser Jesus. Por isso, nesta tarde, dobre o seu joelho. Amém. Busca estar na presença do Senhor. Aleluia. Anda na presença do Senhor. Busca conhecimento através da sua palavra, porque o Senhor trará revelação, orientação para a sua vida, para que você venha ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. A Ivone trouxe uma coisa importante aqui para nós nessa tarde, em que talvez ela busque um pouquinho mais, talvez ela esteja andando mais na presença do Senhor, e é por isso que ela tem motivo de glorificar o Senhor e dar testemunho que Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido tremendo. Amém, Jesus. Nesta semana mesmo, dia 16 agora de julho, nós estaremos terminando a 4ª campanha no monte. Estaremos completando 28 vigílias. Nesse ano,
de 2021. Deus. Estaremos totalizando 1092 vigílias nesses 23 anos ininterruptos em que nós temos orado no monte. Além disso, nós temos levantado todos os dias nas madrugadas, por volta das 3h30, 4 horas, 5 horas da manhã. Estamos aqui orando, clamando, intercedendo pela igreja, porque é responsabilidade do pastor, da pastora, trazer a cobertura em favor da família, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão enfermos, da viúva, do órfão, do missionário, daqueles que precisam de uma porta de trabalho. Nós estamos aqui dia e noite clamando ao Senhor, para que Deus, o Senhor ele possa nos ajudar. Por quê? Porque nós sabemos que o braço do Senhor ele não está encolhido para que não possa nos ajudar. E os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir as nossas petições. Por isso, Deus, o profeta aleluia. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele nos ensina: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e coisas impossíveis que tu não sabes. Por isso, irmão, nós temos que clamar, nós temos que buscar enquanto a porta está aberta. O profeta Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por isso, Senhor, é motivo aleluia. De nós buscarmos o Senhor nesses dias difíceis, dia de luta, dia de apostasia, sim, dia Senhor. Onde o adversário ele tem de se levantar com grande fúria contra a igreja do Senhor, trazendo retaliações no meio da família, levando um ente querido que nós amamos. Por isso, irmão, é que nós temos que clamar, porque a palavra do Senhor, ela é atual. Quem deu credo a nossa pregação? Deus. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Por quê? Porque aqui em Mateus 13:58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Jesus estava lá em Nazaré, ele foi criado lá em Nazaré, e lá muitos não tinham dado crédito a ele, a mensagem, a palavra da cruz, e muitos ali diziam: esse não é Jesus, o filho de José o carpinteiro, o filho de Maria? Aqui estão os irmãos junto conosco, Tiago, Judas, Simão, as irmãs dele estão aqui conosco, não é Jesus? E muitos ali desfizeram de Jesus. Por isso que Jesus disse que o profeta, ele não tem honra na sua terra, o profeta, ele não tem honra no meio da sua parentela, mas que nós possamos estar na dependência de Deus, buscando aleluia. A sua palavra, porque Deus ele vela pela sua palavra. Amém, eu creio. Por isso Jesus. Que o profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e coisas impossíveis que nós não sabemos. Se nós soubéssemos realmente darmos valor à oração, a buscar andar na presença de Deus, a estar na dependência de Deus através do Espírito Santo, nós buscaríamos muito mais a Deus, para que Deus ele possa fazer maravilhas, sinais e prodígios no nosso meio, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Nós vemos que não é qualquer pessoa que consegue entender o que Cristo fez na cruz. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui para nós em Coríntios: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui ainda em Coríntios diz: nós não pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós vemos que a mensagem da cruz, ela é mais do que nunca atual nesses dias. E aqui nós vemos que esse foi justamente o erro de um jovem rico. Por quê? Quando um jovem rico, ele se aproximou de Jesus, ele disse: mestre, o que eu tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus disse: guarde os mandamentos. E ele disse: isso eu tenho feito desde criança, eu tenho feito, meus pais têm me ensinado. Jesus lhe disse: falta uma coisa, vende tudo o que você tem, reparte com os pobres e siga-me. E ele deixou Jesus cabisbaixo, triste, abatido. Por quê? Porque ele era muito rico. E aqui nós vemos justamente o erro do jovem, em que o coração dele estava nas coisas do mundo.
estavam na riqueza desse mundo. E não é diferente nos dias de hoje, em que muitos têm buscado uma felicidade, uma alegria passageira, falsa, nas coisas desse mundo, e têm desprezado a cruz. Mas domingo eu pude sentir o gozo, a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Onde o Senhor visitou a igreja, tomou conta daquele lugar, onde nós ouvimos glória, aleluia, línguas estranhas, o nome do Senhor foi glorificado. Esta é a alegria do céu, e são para poucos que têm valorizado a mensagem da cruz. E nessa tarde Deus traz esta mensagem para que você possa voltar ao primeiro amor, porque Ele não mudou. Ele diz lá em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Nós que temos mudado, nós que temos afastado do Senhor, nós que temos deixado a mensagem da cruz, nós que temos negligenciado o ministério em que temos recebido da parte do Senhor. Mas nessa tarde, valorize a mensagem da cruz, anda na presença do Senhor, tem vida de comunhão com o Senhor, vida de oração, vida a estar na dependência de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, Ele estará revelações para nós, revelações maravilhosas para nós. Por quê? Porque Deus, Ele nos chamou para sermos bênção. Amém, Jesus, aleluia. Deus, Ele nos chamou para nós sermos bênção. Por isso, o Senhor nos traz esta mensagem, porque nós estamos vendo muitas pessoas que tiveram experiências grandes, tiveram experiências tremendas com Jesus, e estão desprezando a mensagem da cruz, porque estão passando por um aperto aqui, um aperto ali, uma prova aqui, uma prova ali. E de vez de buscar na oração, de vez de subir no monte nas vigílias, de vez de estar nas madrugadas na presença do Senhor, começa a questionar, começa a desprezar a mensagem da cruz. E nós sabemos que Deus, Ele prova aquele que Ele ama. Verdade, Senhor. E nós vemos que nesse versículo sobre a cruz, vamos perceber que a palavra da cruz é algo que não pode ser entendido pelas pessoas que não aceitam Jesus. Por isso é que nós temos visto aí tantas e tantas pessoas abatidas, desfalecidas, angustiada, em depressão. Por quê? Porque não conhece a mensagem da cruz. Não conhece o Jesus verdadeiro. E nós vemos que para conhecermos esse caminho maravilhoso, nós temos que fazer uma entrega total ao Senhor. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em Colossenses, que vemos a verdade da efetividade do sacrifício vicário na cruz do Calvário, que diz, aqui em Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Porque todos nós tínhamos uma dívida, e Jesus pagou essa dívida com o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Por isso, irmão, jamais devemos desprezar a cruz, jamais devemos trocar as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Por isso que Jesus deixou registrado lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Deus entrará com providência naquilo que eu preciso. Eu te aconselho, meu irmão, busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai suprir, não somente para você e toda a sua família, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso levanta a sua cabeça, não te abate. Olha a mensagem da cruz, em que está à nossa disposição, a mensagem em que a Ivone trouxe para nós, que Ele é aquele que renova nossas forças, como asas de águia, que faz superar as dificuldades, que renova nossas forças, para que nós possamos ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo aqui em Colossenses ainda diz, ainda em Colossenses vemos que através da cruz que tivemos paz com Deus. Ele diz aqui em Colossenses 1, versículo 20, o que havendo por ele feito pelo sangue da cruz, por meio de reconciliar consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como a que estão no céu. Aleluia. Somente Jesus, irmão, para nos reconciliar com Deus, porque os nossos pais lá no Éden, eles erraram, eles pecaram contra Deus, mas o Senhor enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira em que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Glória Por isso, a Deus, meu irmão, aleluia. Jesus, ele disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesses versículos sobre a cruz, podemos ver que Paulo é um dos autores que mais falou sobre o assunto. Nesse texto abaixo, ele nos ensina que só podemos nos gloriar na cruz, onde nós vemos muitas pessoas, filha, que têm se gloriado na sua força, na sua capacidade, no seu intelectual, nos seus bens materiais, ou seja, no seu poder da terra, daqui de baixo, mas que nós possamos nos gloriar na cruz. Amém, aleluia. Porque o apóstolo Paulo diz, aqui em Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim, de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Por isso, meu irmão, é que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Porque lá em Filipenses, Paulo nos ensina que Jesus foi obediente em todo o tempo. Filipenses 2,8, e achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, meu irmão, nós só temos vitória em Cristo. Aleluia. Porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele está vivo. E Ele está no nosso meio. Ele está no meio da sua igreja. Por isso, valorize a mensagem da cruz. Jamais troque a mensagem da cruz. Jamais despreze a mensagem da cruz. Mas valorize o seu nome escrito no livro da vida. Porque Ele deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, está à destra de Deus, intercedendo por nós, sabendo que não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Aleluia. Um abraço, meu irmão. Deus Glória abençoe. a Deus. Pai do Senhor. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus, queridos. Maravilhosa palavra. Deus falou conosco grandemente hoje. Não só hoje, né? Ele tem falado todas as vezes que nós chegamos com Ele, e Ele tem sempre uma palavra para nós. Então não é diferente hoje. Não seria diferente. Porque nós já chegamos a Ele e Ele chega até nós. Então se você quer vitória, quer bênção, busque o Senhor. Busque enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Amém? Aleluia. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos amados irmãos. Louvamos a Deus pela sua vida, meu querido irmão. Meu primo Marcos também entrou, está conosco. Deus abençoe, querido. Pastor Marcos, louvado seja o Senhor, Pastor Marcos Farinelli. Louvado seja o nosso Deus. A minha família é uma bênção, irmãos. Tem muitos pastores, missionários, para a glória do nome do Senhor, Eu louvo a Deus por isso. E olha, Deus, Ele já falou conosco grandemente nessa tarde. E Ele vai continuar a falar ao teu coração, Você vai continuar, corroendo esta palavra no seu coração e fazendo com que ela continue a crescer dentro de você. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, Ela faz aquilo que apraz, aleluia, para o coração que necessita. Por isso que nós vimos hoje, aqui quando eu li no capítulo de 40 de Isaías, no versículo 28, que fala que o nosso Deus é um Deus que não se cansa e não se fadiga. E como meu marido disse, Ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Porque Ele nos conhece, sabe que a nossa estrutura é fraca, aleluia, sabe que a nossa estrutura é pó. Mas o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. Então nós louvamos a Ele por tudo, Vamos fazer mais uma oração nesse momento. Olha, por alguns irmãos, por libertação, queridos, Nosso irmão Wilson, ele teve já domingo também no culto
da parte da manhã com a esposa Rosana, né? Continuar orando por esse casal, um casal que precisa, né? Esse irmão Wilson precisa de libertação. Claudenir, irmão Sérgio, Fernando, Ricardo, Mateus, Júnior, Ricardo, o filho da nossa irmã Marilene, né? E nós também vimos que a nossa irmã Carmen Lúcia pediu oração pelo seu irmão e sua mãe, o seu padrasto também, né? Aprove a Deus o recolher nessa tarde. Orar também pela família da nossa irmã Carmen Lúcia, né? Pela sua mãe e seu irmão que estão enlutado, né? Assim como nosso irmão Antônio Testa. Então, queridos, vamos orar ainda por esses irmãos, por libertação e por esses que pediram oração, né, também que perderam seus entes queridos. Amém? Vamos continuar orando, né? Terça-feira estamos aqui mais uma vez, né? Que o Senhor possa abençoar você e sua casa, que esteja conosco, né? Participando aí, nos dando, aleluia, a gentileza, né, de estar conosco. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um dos irmãos. É uma satisfação nós temos você conosco todas as tardes nas terça-feiras. Amém, querido? Vamos orar então. Pai, ainda na sua presença, Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor falou grandemente comigo, Senhor, nessa tarde. Ainda mais, ó Pai, através da tua palavra, que eu possa colocar ela no meu coração, Deus, a cada dia, para que eu não venha pecar contra ti, mas aprender do Senhor, porque o Senhor tem uma palavra linda, maravilhosa para aquele que precisa. E nessa tarde não foi diferente. Quero orar ainda, Senhor, por esses amados irmãos, ó Pai, por libertação. São vidas que necessitam ser libertas, Pai, pelo vício da droga, pelos vícios de álcool, outros vícios, Senhor, que muitas vezes desagrada a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu sangue. Também agora, Pai, quero continuar colocando a família do nosso irmão Testa, agora também a nossa, Pai, irmã Lúcia, Carmen Lúcia pediu oração pela família, Senhor, por perda do seu padrasto. Deus, Tu és o Deus consolador, Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Vai consolando, confortando essas famílias. Age, Senhor, no coração desta esposa, deste filhos, deste, ó Pai, irmão, Deus, que tem perdido alguém neste dia. Toma nas Tuas mãos, ajuda nessa caminhada. Toma conta de cada irmão, cada irmã que está conosco nessa tarde. Dá vitória para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Deus, e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os irmãos estejam em paz, querido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor. Amém.